Bom, eu sou a Andréia Cerqueira, sou psicanalista e hoje é um sábado. Eu acabei de concluir um atendimento aqui de sessão psicanálise online. E assim como na sessão de psicanálise, você chega assim sem saber o que você vai falar, hoje eu decidi ligar este microfone para conversar com você aqui neste DeiaCast após um rigoroso inverno, né? Eu tô muito animada hoje, muito animada. Hoje eu tô gravando aqui com o meu microfone lindo, especial. Ele tava aqui na mesa, ó, há um tempo, tá até empoeirado. Então eu deixei ele ali na minha vista, né, para eu ver sempre ali. E sempre olhava para ele, a poeira só tomando conta. E não, para eu retomar, né, que o DeiaCast, ele é um desejo antigo do meu coração, eu dei vida a ele e não dei continuidade. Enfim, demandas, né, demandas do dia a dia, correria. Nos últimos dias ando muito envolvida com a escrita, trabalhando na segunda edição do meu livro, que vai ao ar em breve. Os atendimentos também, o estudo, agora do doutorado em psicanálise. Porque, assim, o psicanalista, ele não para de estudar nunca, né? As questões humanas estão sempre se renovando, sempre mudando e eu gosto de estudar muito, eu gosto de saber, né? Gosto de saber as motivações internas, psíquicas, o lado emocional, o lado interno, os sintomas, os reflexos que tem no corpo, na mente, na vida, de uma forma geral. E então eu decidi ligar aqui o microfone. Ai, que lindo! Estou também, olha só quanta evolução. Estou também aqui com a câmera ligada para também publicar aí no canal Deia Viajante. É a primeira vez, gente, primeira vez. Eu não ensaiei, eu não fiz um roteiro. E eu pensei assim hoje, bom, assim como numa sessão de psicanálise, você chega sem saber o que vai dizer, você simplesmente, né, conversa, fala, né, se revela. E então eu quis fazer esta sessão aqui, vamos chamar de sessão. Eu quis fazer esta sessão aqui porque hoje eu li uma frase que me fez refletir e diz assim, que a pressa é o novo autoabandono. Então, na pressa, você quer fazer tudo correndo para dar conta de tudo, para ter produtividade. Porém, o que você faz com pressa, você não faz com atenção. Você não se percebe, né? Você faz as coisas no automático e não tem atenção aos detalhes, ao redor que você está fazendo. Então, a pressa é o novo autoabandono, porque a partir do momento que o despertador toca, parece que tem um chicote invisível nas costas para que você saia em disparada, assim como numa corrida de Fórmula 1, saia em disparada para dar conta de tudo, para fazer tudo, para correr para o trabalho, para correr para entregar toda a demanda do trabalho, voltar logo para casa, fazer uma comida correndo, tomar um banho. Gente, tomar um banho correndo. Até o banho sofre essa interferência, né, da pressa. Às vezes, e isso acontece comigo também, às vezes eu vou pro banho e deixo o hidratante ali já na prateleira do banheiro para que eu passe hidratante no meu corpo, né?
E várias vezes eu penso assim, não, isso aqui vai demorar, eu preciso ir logo. Não permito tomar um banho relaxante. É um trabalho, é uma conversa comigo, é uma conversa interna que você começa a ter para dizer para você mesma que sim, tá tudo bem, o mundo não vai desmoronar. Qual é a urgência daquilo que você diz que vai fazer? Qual é a real importância, a real diferença que vai fazer ali no seu dia para que você não se permita tomar um simples banho relaxante? Eu gosto de dizer que a beleza da vida está nas coisas simples, como um banho. Uma coisa simples, é rotineira, todo dia acontece. Porém, quantas e quantas vezes você já não saiu do banho correndo? Ou quantas e quantas vezes, será que você consegue me dizer quantas vezes você simplesmente se permitiu tomar aquele banho relaxante? Pensar em nada, pensar na vida, não pensar no que você vai fazer depois. Estar ali, estar em contato com a sua pele, os aromas, né, o cheiro do sabonete, a textura do cabelo, a textura da pele, passar um hidratante no corpo, se olhar no espelho. São as coisas simples. E hoje, depois que eu terminei aqui um atendimento de psicanálise online, eu fui mexer aqui na minha mesinha e aí encontrei um caderno que fazia tempo que eu não abria esse caderno, que é esse aqui, ó. É um caderno roxinho com a capa assim artesanal. Esse aqui é um dos primeiros cadernos que meu marido me deu. E eu gosto de escrever, né? Amo escrever. E aí eu uso ele para escrever cartinhas de amor, poemas, frases, algo que me toca o coração. Porque a gente tem um costume de escrever no papel solto, né? Cartinhas, e entregar assim um pro outro, ou deixar ali do lado da cama, né? De surpresa, na hora que acorda, olha, tem uma cartinha aqui. E eu gosto muito disso, e ele também. Então é um ritual nosso, uma coisa nossa. Então, e o papel fica solto aí, né? Às vezes se perde, quer dizer, não se perde, né? Guardo numa caixinha. Mas é tão legal pegar um caderno e ir lendo aqui a sequência. E hoje eu peguei e fui ler, né? Algumas coisas aqui, alguns trechos. E aí eu quero ler aqui para você, eu quero compartilhar um dos textos que eu escrevi para o meu amado marido. E quero contar aqui para você. Diz o seguinte: o que não tem nos livros e histórias de amor? E aí eu te pergunto, você já se perguntou sobre isso? O que não é falado, o que não é contado, o que você vê é realmente real? É possível que as histórias de amor de verdade, seja o que você vê aí na novela, seja o que você vê ou o que você não vê, né? Pode não ter referências. Eu não tive referências de amor, de um casamento. Eu não tive referências. Não cresci com essas referências. Então, vou voltar aqui o que eu estava lendo. Então, diz o seguinte aqui o texto aqui do caderninho. O que não tem nos livros e histórias de amor? Não tem uma mulher encostada na porta do quarto a observar como é lindo o seu amor. Eu acho que eu vou lendo os trechos e vou comentando, acho que é melhor. Então, diversas vezes eu gosto de ficar na porta, assim, só observando ele. Eu gosto muito de observar o meu marido, o jeito dele, só de ele estar ali é algo que eu gosto muito, assim. Então, às vezes, é um momento de contemplação. Eu não sei como explicar isso. Eu sei que isso eu nunca vi nos livros ou nas novelas e nem nos filmes de amor. Continuando aqui o texto.
nem nomes e apelidos carinhosos e espalhafatosos. Não tem bichinho, Pum-Pum, Chihirino, Mothra, Godzilla, Ellie, Frieritzen, Maui e Moana. Aqui é algo assim totalmente particular, mas muito real. A parte dos apelidos. E antes, né, da gente se casar, acho que até no começo era algo que eu falava assim, que essas coisas de apelidinho não era pra mim não, que eu achava coisa, eu dizia assim, que eu via os casais falando esses apelidinhos assim, melosos, eu achava a coisa assim mais bizarra do mundo. Eis que, após a Andréia se casar, quem é que fica assim? Eu, né? Acho que Freud explica isso. E tem um filme que eu já tinha assistido antes, e aí assisti com ele, e é o filme Up, né? E aí, nos primeiros minutos do filme, que mostra ali, né, a história ali da Ellie e do Frieritzen até ela falecer. Nossa, os primeiros minutos assim desse filme. E eu não tinha... Quando eu vi a primeira vez, eu nem me liguei. Isso foi uma coisa que não me tocou, mas que assistir com ele, assim, me tocou muito. E aí, os primeiros minutos já ficamos chorando, assim, ficamos extremamente emocionados. Então tem filmes que a gente assiste e que aí por um tempo o nome do personagem aí é como a gente fica se chamando. Me diz se isso acontece com você também. Enfim, é algo que faz sentido pra gente. E bom, vamos continuar aqui o texto. Pega pela casa, gargalhadas e lágrimas emocionadas de alguém que fica tão feliz de escutar a risada do outro. Isso de pega pela casa... Ai, tem momentos que a gente parece duas crianças, assim, brincando, de correr dentro de casa, de pega, e é muito divertido, muito divertido. E a emoção de escutar a risada do meu marido é algo que me emociona muito. Teve algumas vezes da gente estar brincando e cair na gargalhada e eu tô ali rindo exponencialmente e de repente eu começo a chorar. E eu me permito sentir a emoção, me permito chorar, porque é algo assim totalmente sem explicação. Eu sei que é um som que me emociona, me toca de uma forma que me deixa assim extremamente emocionada. É muito lindo de ver, é muito bonito. Então, isso é algo que eu também nunca vi nas histórias, nas histórias dos casais que eu conheci, eu nunca vi nas novelas. Isso, você tá rindo e de repente você começa a chorar só porque o som da risada do seu amor é algo que te emociona. E isso é lindo e extremamente emocionante, bonito de ver. Continuando o texto, então, não. O amor não é a história que te contam, é a história que se vive. E eu digo isso porque, como eu não tive referências de casais, referências de casamento, exemplos, pelo contrário, sempre escutei frases limitantes, frases em relação aos homens, de uma forma generalizada, né? Como se todos, né, fossem da mesma forma, da mesma maneira, e acreditar nisso é nocivo, porque em um mundo com 8 bilhões de pessoas, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua particularidade. Você não conheceu todas as pessoas do mundo para falar, ok, todos são iguais. E não é assim. Então, por isso eu digo que o amor não é a história que te contam, não é. E quando você não tem referências, então
você vai se espelhar onde? Você vai simplesmente viver para descobrir e para se permitir. Então, não, o amor não é a história que te contam, é a história que se vive. Que nem Johnny Cash e June Carter. Because You're Mine, I'll Walk the Line. Esse filme é muito bonito. Conta a história aí de como se conheceram, né? Johnny Cash e June Carter ali no início da carreira deles. E é uma história, assim, de amor muito bonita e emocionante. Então, e você anda na linha porque você quer ser melhor, porque descobre o melhor que tem em si. Não tem Cassiopeia, sardas, galáxias e planetas, adormecer no colo, porque é o lugar mais seguro para estar. E gravação de cheiros, peles, trejeitos, olhares, todos os sentidos ativados numa dança. E aqui cheguei ao final do texto. Então, eu acho que eu escrevi isso justamente porque para registrar o que não se vê nas histórias de amor, o que você não vê. Chega um momento em que você vai viver, né? Viver e você ser a sua própria referência da sua história. Você construir a sua história, porque é uma construção. O casamento é uma construção, exige escolha, exige nutrir, dia após dia, e que nem uma plantinha. Eu gosto muito de usar o exemplo das plantinhas. Uma plantinha, se você não rega ela com periodicidade, não dá uma atenção, né, não cuida ali, ela morre. E assim são as relações, seja o casamento, a amizade, tudo vai minguando se você não nutre, se você não dá a atenção. E aí eu comecei a falar sobre tudo isso para semear, talvez esse áudio, talvez isso seja uma semente para que você se permita amar e ser amada. Inclusive, essa é uma frase que eu repeti muito para mim, porque na ausência de referências, quando a gente começou a se conhecer, algo sempre ficava falando assim para mim, né? Olha, sabe, me criticando. Olha, não... a repetição das crenças, né? Aquilo que você cresceu escutando, e então, quando você chega em um momento assim de conflito ou de escolhas, essas vozes ficam ali te podando, né? São coisas nocivas a todo momento. Olha, isso não vai dar certo. Olha, toma cuidado. Olha, você tá muito feliz hoje, vai vir uma tristeza depois. E tem N frases, diversas frases dessa forma. Você que está aí me ouvindo, pode me dizer quais são as suas frases, porque eu sei que cada um tem a sua. E repete para si involuntariamente, infinitamente também. Então, eu passei a repetir mais crenças de expansão, a dizer para mim: é merecido e é de direito amar e ser amada. É merecido e é de direito ser feliz. Por quê? Amar o outro, você ama o outro, você consegue. É até fácil comparado à segunda parte, que é se permitir ser amada, se permitir ser feliz. Você quer ter o controle, você quer ter a certeza. Então, da mesma maneira, você se priva, você evita viver histórias, você evita viver a vida por medo de se machucar, por medo do que vai acontecer depois. E eu penso, quantas e quantas histórias, quantas e quantas experiências não são deixadas de viver por medo. Então, por isso, eu sempre
repito essa frase, que é merecido e é de direito ser feliz, amar e ser amada. Olha o cachorro. Nossa, tem um cachorro gritando aqui do lado de fora. Não sei se vai sair os gritos dele aqui no áudio. E isso me atrapalhou um pouquinho aqui o meu raciocínio, mas eu vou retomar. Então, eu posso repetir mais crenças de expansão, que é merecido amar e ser amada. É merecido e é de direito ser feliz. Porque é fácil amar o outro, mas se permitir amar não é. E para eu chegar até aqui, eu precisei de um trabalho interno. Não se trata apenas de repetir frases, não se trata apenas de repetir mantras, espalhar frases. Exige um trabalho interno, você entender as suas emoções, quais são as suas crenças, aonde te pegam. O que acontece quando você entra em conflito? Porque o nosso inconsciente, como o nome já diz, é inconsciente, ele continua ditando regras para você, ele continua a governar a sua vida e ele continua controlando todo o seu comportamento enquanto você não tem consciência de si, seja de traumas, de emoções, eventos que foram marcantes, de um lado negativo ou não, ou algum tipo de abandono, as dinâmicas familiares da infância. Então, enquanto você não tem esse conhecimento, esse entendimento, é importante você entender como você funciona. Você sabe como você funciona? Você entende porque determinada emoção surge quando você entra em conflito. Quando alguém diz não para você, aquele sentimento, por que isso surge em você? Quando você vê uma injustiça acontecendo, por que aquilo te incomoda tanto? O que te pega? São perguntas para se refletir e para se conhecer. Porque enquanto você não tem esse conhecimento, o seu inconsciente ele vai sim governar a sua vida. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa bem traumática lá atrás. E normalmente as coisas dolorosas você quer esconder, você não quer falar para ninguém e acha que assim tá tudo bem, tá tudo resolvido, mas não. Aquilo que você não fala te governa. Aquilo que você esconde não está escondido. Freud diz o seguinte, que esquecer não é livrar-se. Então aquilo que você acha que esqueceu, na verdade é o que pode estar determinando e governando aí a sua forma de agir, a sua forma de se comportar. Eu sou André Cirqueira, psicanalista. Eu faço atendimentos online, sessões de psicanálise online, todos os dias, toda a semana. E eu estou aqui para te ouvir. Então esse aqui foi um bate-papo, uma sessão, vamos dizer assim. Então esse aqui foi uma sessão com assuntos que brotaram, que vieram no meu coração. E talvez faça sentido aí para você. Então, um beijo e até a próxima sessão. Até o próximo DeaCast.